Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa será a nossa revisão 3 para fechar o terceiro ciclo da disciplina de Biologia. Então, o que nós vimos ao longo deste ciclo? Primeiro começamos falando sobre a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores, a lei do monohibridismo, em que diz que apenas um dos fatores do par vai para cada gameta que, estando isolado, é puro. Se você tem alguma dúvida com relação à primeira lei de Mendel, volte à aula relativa a ela. Nesta mesma aula, falamos sobre algumas regrinhas da probabilidade. Uma delas é a regra do E, que é a chance de dois eventos independentes ocorrerem juntos. E para isso nós vimos sobre o lançamento de dados, qual era a chance de acontecer 5 na primeira jogada e a chance de acontecer 5 numa segunda jogada. Então, são dois eventos independentes, não estão relacionados entre si, mas que eles aconteçam ao mesmo tempo. Então, essa regrinha também é chamada de regrinha da multiplicação, porque o E, na verdade, significa a chance de um evento e o outro acontecer um vezes o outro, certo? Sendo eventos independentes. Outra regrinha que vimos nessa mesma aula foi a regrinha do ou então a regrinha da soma, em que é a chance que nós temos novamente dois eventos independentes, mas que um exclui o outro, certo? Então, quando acontece um evento e esse evento não pode se repetir novamente, esse evento que aconteceu, ele é excluído, nós temos a regrinha do ou. Lembrando sempre que devemos simplificar as nossas frações. Em seguida, nós vimos uma aula sobre interações entre alelos de um mesmo gene, que foi para além da primeira lei de Mendel. Enquanto na primeira lei de Mendel a gente falava em dominância completa, e lembrando que dominar não quer dizer ir em cima do outro, fazer com que o outro não apareça, isso vai ser dependendo do que nós estamos falando, de como um produto reage sobre o outro. Na lei de Mendel, nós tínhamos uma proporção de a cada 3 ervilhas amarelas nascia uma verde. Então, muitas coisas, muitas características seguem essa primeira lei, mas alguns tipos podem fugir, pode não ser uma dominância que a gente chama de completa. Pode acontecer a dominância incompleta, que é o exemplo das nossas florzinhas, em que uma flor vermelha com uma flor branca, ao ser cruzada, gera uma flor rosa. Então, a mistura das duas características produz na planta uma coloração rosa. E quando nós cruzamos esse novo ser, esse híbrido, nós teremos uma proporção diferente da proporção de Mendel. Ao invés de ser 3:1, teremos uma proporção de 1:2:1, porque teremos a cada nascimento dos híbridos, da reprodução entre híbridos, uma planta vermelha, 2 rosas e uma branca. Outro tipo também que pode acontecer são casos de codominância, quando um alelo não se sobrepõe ao outro e nem mesmo se mistura ao outro, mas os dois aparecem, ninguém manda em ninguém, vamos dizer assim. O exemplo que eu tinha apontado a vocês é aí dos nossos boizinhos, em que uma mistura do branco com o boi do tipo vermelho gera um híbrido que tem a dupla coloração. Nessa mesma aula, tratamos sobre os alelos letais, que são aqueles alelos que, quando surgem, podem causar a morte do indivíduo. Um exemplo que nós trouxemos é a doença de Huntington, para um alelo letal dominante, que basta a pessoa ter uma cópia e ela vem a falecer. E nós também temos o alelo letal recessivo, que é quando ele aparece duplicado, precisa ter as duas cópias para que o indivíduo faleça. Então, nós temos esses dois tipos, letal dominante e letal recessivo. Além disso, nós também temos casos de alelos múltiplos que tratamos, ou polialelia, que tratamos mais adiante, e trouxemos como exemplo os coelhinhos. Falamos também nessa mesma aula que o gene sofre uma interferência do ambiente, ele influencia também
na formação das características. Então, os dois trabalham conjuntamente. Em seguida, tratamos sobre penetrância e expressividade de um gene. Vimos nessa aula que nem todo gene, o fato de você o ter quer dizer que ele vai ser expressado, vai aparecer aquela característica. Os genes que a gente chama de variação descontínua é quando, sim, basta ele estar presente que ele irá surgir. E por isso nós chamamos eles também de altamente penetrantes, porque eles estão ali e apareceu o gene, ele vai existir. Mas existem outros que a gente chama de expressividade variável, que é o que dá a coloração aos beagles, que o gene está ali, mas ele se expressa de formas diferentes. Além disso, temos também os genes de penetrância incompleta, que ele pode estar presente, mas como ele não é altamente penetrante, o fato dele estar não quer dizer que o indivíduo vai ter a característica. E o exemplo é a polidactilia, que é aquele dedinho a mais que pode surgir nas pessoas. O fato da pessoa ter o gene para isso não necessariamente faz com que ele seja expresso, pois ele é um gene de penetrância incompleta. Então, na outra aula, nós começamos a tratar mais detalhadamente sobre os alelos múltiplos e a polialelia. Vimos, então, as colorações dos coelhos, vimos que tem vários alelos que ocupam o mesmo locus, o mesmo espaço gênico com relação à cor. E dependendo do alelo que está ali, o coelho vai gerar tem uma coloração diferente e as combinações, alguns são mais dominantes sobre os outros. Volte a essa aula caso você não lembre sobre isso. Falamos também sobre um exemplo de codominância que acontece na gente com o sistema ABO. Vimos que temos 4 tipos de sangue, fenotipicamente. Temos tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, que vimos, na verdade, vinha de 0, por ele não ter antígenos nas hemácias. E temos também as variações iazão-izinho e ibezão-izinho, que é quando você tem um heterozigoto, porque vimos que A e B são codominantes, mas o I com A e o I com B, ele é dominância completa, certo? Vimos, então, o fato de ter cuidado com as transfusões sanguíneas. Dependendo do tipo de transfusão, a gente não pode fazer, pois gera a aglutinação das hemácias, podendo gerar a morte de quem está recebendo este sangue. Então, aqui nós temos o esquema de como se dá as transfusões sanguíneas. Se você não lembra desse conteúdo, volte a essa aula, pois isso é muito importante, não só para a matéria da biologia, mas também para a sua vida, para você entender qual a importância de você saber o seu tipo sanguíneo. Em seguida, tratamos sobre o sistema RH, outro tipo de fator presente no nosso sangue que você pode ter ou não ter, né? Ele não existe casos de codominância como no ABO. E que é muito importante, principalmente as mulheres, conhecê-lo devido à doença chamada eritroblastose fetal. Se vocês não lembram sobre isso e em que casos isso acontece, volte a essa aula para entender esta doença e como ela pode ocorrer. Por fim, nessa aula falamos sobre o sistema MN, outro tipo de sistema sanguíneo que nós temos, em que há também um caso de codominância, que você pode ser M, N ou MN. Na nossa última aula, tratamos sobre a segunda lei de Mendel, em que agora Mendel não olhava mais as características independentemente. Se até agora, nesse momento, nós tratamos sobre uma única característica, sobre, por exemplo, a cor da semente, e aí vimos que ela estava em um determinado cromossomo, agora Mendel começa a olhar para mais de uma característica, combinando características, olhando tanto para a cor, por exemplo, da semente, quanto para a forma das sementes, e vendo que elas estavam em outro cromossomo, certo? Então, ele via que por ele estar em outro cromossomo e serem independentes, elas vão se recombinar ao acaso, podendo gerar ervilhas
lisas e amarelas, ervilhas lisas e verdes, ervilhas amarelas e rugosas e ervilhas verdes e rugosas, certo? Então, se pegarmos um híbrido para essas duas características, tanto para a cor quanto para a forma da semente, no caso esse híbrido vai ser amarelo e liso, nós teremos várias combinações possíveis, tendo como fenótipo, então, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Sim, é um quadrado enorme, por isso volte à aula de segunda lei de Mendel. Se você não entendeu como a gente monta esse quadrado, retorne à aula sobre conceitos importantes em genética, que a gente explica passo a passo como o quadrado de Punnett é montado. Então, não fique com dúvidas. Como eu falo com vocês desde o início, a genética é uma matéria cumulativa. Ela vai piorando, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Então, retorne ao que você tem dúvida. Não deixe as dúvidas acumularem, pois elas vão só aumentando. É igual uma bola de neve. Quanto mais rola, mais aumenta. Chegamos então ao final de mais essa videoaula. Espero que você tenha conseguido relembrar alguns conteúdos. Perceba em que momentos você sentiu dúvida e retorne ao conteúdo específico daquela aula para esclarecê-las. Não esqueça de deixar nos comentários caso ainda tenha alguma dúvida, mesmo retornando aos conteúdos. E vejo vocês no nosso próximo ciclo. É isso. Tchau, tchau.